como você colocou, esse público sempre foi Lula, mas nesse ano está um pouco mais tendente a escolher mais para frente quem é que vai, em quem que vai votar. E aí a gente falou um pouquinho do Desenrola, que é um programa que o governo lançou esta semana para tentar resolver o problema do endividamento do brasileiro, que é um programa descaradamente eleitoreiro, né, feito ali para o Lula conseguir ganhar votos, principalmente nesse público, agora que você está explicando a gente entende melhor, nas eleições deste ano. Eu sempre falo nas minhas redes sociais que o TSE está dormindo, né, alguém acorda a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, senão daqui 13 anos ela acorda, porque é assim que ela atua no Supremo. Esses dias eu dei uma matéria dizendo que ela segurou 13 anos uma decisão que ela ainda não tirou da gaveta, tá lá, porque não dá, né, para o governo usar descaradamente a máquina para tentar reeleger o presidente da República, né? Essas políticas deveriam ter sido pensadas como políticas públicas e não como políticas apenas para se ganhar voto, e a gente tem assistido isso muito do governo, né? Por enquanto, Bruno, não tinha dado certo, né? A questão do imposto de renda flopou, né? O governo trabalhou bastante e se fiou que a isenção de até R$ 5.000 para o imposto de renda daria a eleição para o Lula. O Renan Calheiros, coitado, todo dia anuncia isso nas redes dele, que também achava que ele ser o relator dessa medida garantiria a ele a eleição para o Senado lá em Alagoas. Mas é um assunto que não pegou, porque também vai demorar para esse dinheiro entrar no bolso das pessoas, não é um dinheiro contínuo e tal. Agora, a questão do Desenrola está um pouco mal explicado ainda, porque são 80 milhões de pessoas com dívida, mas a gente não sabe quanto dessas pessoas vão ser atendidas pelo programa, né? E a gente está falando de pessoas inadimplentes e não de dívida que você tem que você esteja pagando em dia, né? Você tem que estar há 2 anos sem pagar essa dívida. Mas, de fato, a gente até o programa passado não sabia nem citar que tipo de programa tinha feito, e agora já estamos aqui falando do Desenrola. Então, a equipe lá do Lula conseguiu trazer um assunto que pode realmente ajudar o Lula a desenrolar, né, a candidatura dele, que está empacada, e ele se viu ali, né, empatado com o Flávio Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro, inclusive, na frente em algumas pesquisas. Nessa pesquisa da Quest, o Flávio está na frente do Lula, mesmo que na margem de erro, em algum local? Sim, em vários lugares, né? Quando a gente corta, por exemplo, São Paulo tá na frente, Rio de Janeiro tá na frente, Rio Grande do Sul, Paraná, vários estados aí apontam, a gente pegar Goiás, a grande maioria. Minas Gerais, que é aquele estado que a gente sempre fala que é um swing voter aí, né? Que é o estado que pode mudar tudo. O Lula aparece um pouquinho na frente. E aqui tem a presença do Romeu Zema. O Zema que atrapalha um pouco o Flávio Bolsonaro, ele candidato, né? Porque ele acaba tendo uma votação um pouco mais alta do que ele tem no resto do Brasil. O fato de ter sido governador do estado por quase 8 anos aí, né? Então é natural que ele tenha essa votação. Em Goiás, mesmo com o Caiado tendo uma grande votação no estado, o Flávio acaba ficando na frente também no estado de Goiás, né? Aqui quando a gente já está vendo o cenário já de como se fosse um segundo turno, né, da eleição. E aqui a gente já começa a ver um pouco dessa volatilidade. O Flávio, aliás, o Zema em Minas Gerais ainda tem deixado quase de 20% do eleitor nesse segundo turno sem saber o que fazer. Você pega ali, tem 20% de branco nulo e não vai votar. Que é um cara que ainda está indeciso. Minas Gerais pode... parece até meio... chovendo molhado, mas Minas Gerais provavelmente, de novo, pode mudar os rumos do país. É o estado que tem a capacidade, até pelo tamanho populacional, o segundo estado mais populoso do país, que pode fazer uma grande mudança aí no processo eleitoral brasileiro e fazer com que um ou outro saia vitorioso, né? Por isso tem tanta pressão em cima do Nicolas, né, que é um nome muito forte ali em Minas e acabou se tornando um nome nacionalmente da política muito forte. Você sabe, Bruno, que ele fez a gente até falou aqui no programa que a direita e a esquerda se uniram para chamar os jovens